Você já se perguntou o que há por trás do silêncio da Bíblia sobre a infância de Jesus? Esses anos, que se estendem entre o nascimento e o início de seu ministério, permanecem como um dos maiores mistérios das Escrituras. Por que tão poucos detalhes foram revelados? Será que existem segredos sobre essa fase que nunca foram contados? Prepare-se, porque neste vídeo vamos desvendar essas questões e explorar o que pode estar escondido nos primeiros anos de vida do Salvador. Você verá que até mesmo Satanás tinha motivos para temer esse menino. Então, fique conosco até o final, porque o que você vai descobrir hoje pode mudar para sempre sua percepção sobre a vida de Jesus. A Bíblia, sendo um livro de inspiração divina, registra cada palavra de forma precisa e intencional. Porém, quando olhamos para a infância de Jesus, o que encontramos é um silêncio intrigante. Por que Deus permitiria que tão poucos detalhes fossem registrados sobre esse período? Será que há algo que Ele quer que descobramos apenas pela fé? O versículo de Isaías 9h06 nos apresenta Jesus como o maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Mesmo com essa descrição, a lacuna entre seu nascimento e os eventos de sua juventude é inegável. Se você conseguir, se inscreva no canal, vai ajudar muito. Obrigado! Esse silêncio parece ser deliberado, como se carregasse um propósito maior, talvez para nos desafiar a olhar além do óbvio e exercitar nossa confiança no plano divino. Entre os poucos relatos sobre a infância de Jesus, um episódio marcante é sua visita ao templo aos 12 anos. Enquanto outras crianças brincavam, ele estava entre os mestres da lei, debatendo questões profundas. Imagine um menino impressionando os maiores estudiosos da época com sua sabedoria e entendimento. Isso nos leva a questionar: e de onde vinha esse conhecimento extraordinário? Jesus já sabia quem ele era e qual era sua missão. Sua resposta à sua mãe, Maria, foi clara: não sabias que me convém estar nos negócios de meu pai? Lucas 2h49. Desde jovem, ele demonstrava plena consciência de seu papel divino, mas também entendia que havia um tempo certo para cada etapa de sua jornada. A fuga para o Egito, logo após o nascimento de Jesus, também nos revela o nível de perseguição que ele enfrentou desde cedo. Herodes, em sua busca implacável por eliminar o menino, ordenou o massacre de crianças inocentes. Mas Deus, sempre um passo à frente, guiou José e Maria para proteger o Salvador. Essa fuga não foi apenas um ato de segurança, foi uma demonstração de como o plano divino sempre prevalece sobre as forças das trevas. Em Gênesis 3h15, Deus prometeu que a semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, e Satanás sabia que Jesus era essa promessa. Desde o Éden, o reino das trevas temia a chegada daquele que mudaria o destino da humanidade. Outro momento emblemático aconteceu quando Simeão, movido pelo Espírito Santo, profetizou sobre Jesus no templo. Ele afirmou que o menino estava destinado tanto para a ruína quanto para o levantamento de muitos em Israel e que seria alvo de contradições. Simeão também declarou que uma espada traspassaria a alma de Maria, indicando o sofrimento que ela enfrentaria ao acompanhar o destino de seu filho. Esse foi um lembrete poderoso de que o plano de Deus, embora glorioso, frequentemente envolve dor e sacrifício. Desde sua infância, Jesus carregava sobre si o peso de sua missão redentora, uma jornada que culminaria na cruz. O silêncio da Bíblia sobre a infância de Jesus não é uma omissão acidental, mas uma oportunidade para refletirmos sobre a profundidade de sua missão. Durante esses anos ocultos, podemos imaginar Jesus vivendo uma vida simples e humilde em Nazaré, uma cidade sem prestígio ou grande relevância. Ele cresceu sob os cuidados de Maria e José, que, mesmo sendo pessoas comuns, tinham a responsabilidade de criar o Filho de Deus. Esses anos de anonimato e trabalho manual como carpinteiro revelam um aspecto fundamental da vida de Cristo e sua identificação plena com a humanidade. Ele viveu as mesmas dificuldades, lutas e alegrias que qualquer pessoa da época. Em Nazaré, Jesus aprendeu não apenas o ofício da carpintaria, mas também lições sobre paciência, perseverança e responsabilidade. Esse período é uma demonstração do valor que Deus atribui à preparação.
Antes de iniciar seu ministério público, Jesus passou décadas vivendo uma rotina comum, mostrando que a obediência no dia a dia é tão significativa quanto os grandes atos de fé. Imagine a profundidade do caráter que ele desenvolveu durante esses anos. Jesus não nasceu em um palácio nem cresceu entre privilégios, ele escolheu a simplicidade e a humildade como um testemunho vivo de que a verdadeira grandeza está no serviço e na entrega ao próximo. Para entendermos melhor o propósito desses anos silenciosos, podemos considerar um paralelo com os profetas do Antigo Testamento. Muitos deles também tiveram longos períodos de preparação antes de serem usados por Deus em grandes missões. Moisés passou 40 anos no deserto antes de liderar o povo de Israel. Davi foi pastor antes de se tornar rei. Da mesma forma, Jesus, em sua infância e juventude, estava se preparando para o chamado mais importante da história. Esses anos não foram perdidos ou insignificantes, eles foram uma parte essencial do plano divino para moldar o Salvador do mundo. Outra questão intrigante é como Jesus, sendo plenamente Deus e plenamente homem, equilibrava essas duas naturezas durante sua infância. Ele enfrentava as limitações de um corpo humano, enquanto possuía a plenitude da divindade. Filipenses 2:07 nos diz que ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Isso significa que, mesmo sendo filho de Deus, ele viveu como qualquer criança, aprendendo e crescendo em sabedoria e estatura. Esse mistério da encarnação é um lembrete poderoso de que Jesus não veio apenas para redimir a humanidade, mas também para vivenciar as realidades da existência humana em sua totalidade. Os evangelhos não registram milagres realizados por Jesus em sua infância, o que indica que ele esperou pacientemente pelo momento certo para revelar sua identidade divina. Isso nos ensina a importância do tempo de Deus em nossas vidas. Jesus sabia que cada etapa de sua jornada tinha um propósito e que precipitar qualquer parte de sua missão poderia comprometer o plano maior. Mesmo sendo o Filho de Deus, ele escolheu obedecer ao tempo e à vontade do Pai, mostrando que a verdadeira sabedoria está em esperar o momento certo para agir. O silêncio em torno da juventude de Jesus também nos desafia a enxergar a grandeza nos momentos aparentemente comuns da vida. Durante esses anos, Jesus viveu como qualquer jovem de Nazaré, experimentando a simplicidade de um cotidiano repleto de trabalho, família e comunidade. Essa fase discreta contrasta com os milagres e ensinamentos poderosos que viriam depois, mas ela é igualmente significativa. Afinal, foi nesses momentos que ele moldou seu caráter, cultivou virtudes e se preparou para a missão que transformaria a história da humanidade. Esse exemplo é um chamado para valorizarmos os pequenos momentos, pois eles também fazem parte de um propósito maior. Um aspecto fascinante da infância de Jesus é sua interação com a lei e as tradições judaicas. Como toda criança judia, ele teria sido apresentado às Escrituras desde cedo. É impressionante imaginar Jesus, o Verbo encarnado, lendo e estudando a própria palavra que ele inspirou. Essas experiências mostram sua completa submissão à humanidade e sua identificação com o povo ao qual veio salvar. Ele viveu sob a lei para cumprir perfeitamente cada preceito, demonstrando que sua vida foi um exemplo de obediência a Deus desde o início. Podemos também imaginar as lições que Jesus aprendeu ao observar José, seu pai terreno. Como carpinteiro, José desempenhava um papel essencial na sociedade da época, oferecendo serviços práticos e confiáveis. Jesus teria aprendido com ele não apenas habilidades técnicas, mas também valores como integridade, paciência e dedicação. Esses ensinamentos teriam um impacto profundo em sua vida e ministério. O fato de Deus escolher que seu filho crescesse em uma família humilde nos ensina que o valor verdadeiro não está em status ou riqueza, mas em caráter e propósito. Embora a Bíblia permaneça em silêncio sobre muitos detalhes específicos desses anos, a única passagem que temos sobre a juventude de Jesus, em Lucas 2:41-50, é profundamente reveladora. Quando Jesus, aos 12 anos, foi encontrado no templo entre os mestres, ouvindo-os e fazendo perguntas, vemos um vislumbre de sua sabedoria divina e sua fome pela verdade. Esse evento nos dá pistas sobre como ele combinava sua humanidade com sua divindade, demonstrando tanto curiosidade genuína quanto uma compreensão profunda das Escrituras que ultrapassava sua idade. Este episódio no templo também marca a transição da infância para a consciência de seu propósito divino.
Quando Maria e José o encontram, ele responde: Por que me procuráveis? Não sabíeis que eu devia estar na casa de meu pai? Lucas 2h49. Essa declaração é uma das primeiras indicações claras de que Jesus tinha plena consciência de sua identidade e missão. Ainda assim, ele retornou com os pais a Nazaré e continuou a ser submisso a eles, mostrando que sua obediência não era apenas ao Pai Celestial, mas também às responsabilidades familiares terrenas. A vida de Jesus em Nazaré também nos ensina sobre a importância do crescimento equilibrado. Em Lucas 2h52, lemos que ele acrescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Esse único versículo resume décadas de sua vida, mas revela muito sobre como Jesus viveu. Ele cresceu intelectualmente, desenvolvendo sua sabedoria, fisicamente, cuidando de seu corpo, espiritualmente, mantendo comunhão com Deus e socialmente, ganhando respeito e amor das pessoas ao seu redor. Essa harmonia entre os aspectos da vida é um modelo poderoso para todos nós, mostrando que o equilíbrio é fundamental para um desenvolvimento pleno. Outro aspecto fascinante dessa fase é imaginar a comunidade em que Jesus vivia. Nazaré era uma pequena vila agrícola, longe das grandes cidades e centros religiosos da época. Esse cenário aparentemente insignificante foi o lugar que Deus escolheu para moldar o Salvador do mundo. É um lembrete de que a grandeza pode surgir de lugares inesperados e que nosso valor não está em onde estamos, mas em quem somos e no propósito que seguimos. A história de Nazaré desafia preconceitos e nos inspira a enxergar beleza e potencial em tudo ao nosso redor. A relação de Jesus com sua mãe, Maria, durante esses anos também é um ponto de reflexão. Maria, como qualquer mãe, teria desempenhado um papel fundamental na formação de Jesus como pessoa. Desde o anúncio do anjo, Maria sabia que estava criando alguém especial, mas também o fazia com humildade e simplicidade. Jesus teria aprendido com ela lições preciosas de amor, compaixão e fé. Ao longo de sua vida, vemos que ele honrava sua mãe, mesmo durante seu ministério, como no episódio das bodas de Caná. Esse vínculo é um exemplo de amor familiar profundo que podemos buscar em nossas próprias vidas. Um detalhe que muitas vezes passa despercebido é como Jesus interagia com seus irmãos e irmãs. A Bíblia menciona que ele tinha irmãos, como Tiago, José, Simão e Judas, e irmãs, cujos nomes não são especificados. Imagine como seria crescer com o Filho de Deus em sua família. Essa convivência teria sido tanto um privilégio quanto um desafio. Jesus, com sua paciência e amor, certamente foi um exemplo perfeito de bondade e justiça, mostrando como viver em harmonia com os outros, mesmo em um ambiente familiar com suas dificuldades naturais. Esses anos ocultos de Jesus também são um convite para refletirmos sobre o conceito de preparação. Antes de iniciar seu ministério público, Jesus passou décadas em anonimato, preparando-se para a missão que viria. Essa fase nos ensina que a preparação é essencial para alcançar grandes coisas. Muitas vezes, queremos resultados imediatos, mas Deus trabalha em seu tempo perfeito, moldando-nos e nos capacitando para nossos propósitos. Assim como Jesus, podemos usar nossas próprias fases de Nazaré para crescer, aprender e nos conectar com nosso chamado de forma mais profunda. À medida que refletimos sobre os anos de preparação de Jesus, percebemos como ele valorizava o silêncio e a discrição. Em um mundo que muitas vezes exige sucesso imediato e exposição constante, a vida de Jesus nos ensina a importância de nos retirarmos para momentos de reflexão e crescimento interior. Ele não buscou fama antes do tempo certo e viveu com paciência e obediência, confiando plenamente no plano de Deus. Isso é um grande ensinamento para os dias de hoje, onde somos frequentemente tentados a buscar reconhecimento rápido sem considerar o valor do processo de amadurecimento. Jesus nos lembra que o anonimato também pode ser uma bênção e que grandes conquistas nascem em momentos de quietude e introspecção. Outra lição poderosa desses anos é como Jesus nos mostra a importância de valorizar as tarefas cotidianas. Ele não nasceu em um palácio, nem começou sua vida como um pregador público. Em vez disso, ele viveu a simplicidade de um carpinteiro, trabalhando com suas mãos, contribuindo para sua família e comunidade. Isso nos lembra que não importa qual seja nossa ocupação,
ela pode ter um propósito maior quando a realizamos com amor e dedicação. Até mesmo as tarefas mais simples podem ter um impacto profundo quando vistas sob a perspectiva de servir a Deus e aos outros. Essa visão transforma o ordinário em extraordinário. A obediência de Jesus à sua família e a submissão às tradições de sua cultura também são aspectos significativos desse período. Ele participou das festas judaicas, frequentou a sinagoga e seguiu os preceitos da lei de Moisés. Isso demonstra que, mesmo sendo filho de Deus, ele honrava as estruturas de sua época, mostrando respeito pela autoridade e pela cultura em que vivia. Sua obediência nos desafia a rever nossa postura diante das autoridades e tradições que nos cercam. Claro, há momentos em que somos chamados a questionar e reformar sistemas injustos, mas Jesus nos ensina que respeitar e compreender o contexto ao nosso redor é parte essencial de uma vida sábia e equilibrada. Além disso, os anos ocultos de Jesus nos convidam a refletir sobre o poder do exemplo. Embora não tenhamos relatos detalhados, podemos imaginar que sua vida em Nazaré foi um reflexo perfeito do amor e da bondade de Deus. Sua presença transformava os ambientes e inspirava as pessoas ao seu redor, mesmo antes de seus milagres e pregações públicas. Isso nos mostra que, muitas vezes, as maiores influências que exercemos não vêm de palavras ou atos grandiosos, mas da maneira como vivemos diariamente. O exemplo de Jesus em sua vida simples é um lembrete de que podemos ser uma luz para o mundo mesmo nas coisas mais comuns. Esses anos de anonimato também apontam para a paciência de Deus em nos moldar. Jesus, sendo divino, poderia ter iniciado seu ministério em qualquer momento, mas escolheu viver plenamente cada etapa de sua vida humana. Isso é um convite para confiarmos no processo divino, mesmo quando parece lento ou insignificante. Muitas vezes, queremos avançar rápido, mas Deus está nos preparando para algo maior, assim como preparou Jesus. Cada etapa da vida tem seu propósito, e aprender a viver com paciência e fé é uma das maiores lições que podemos tirar desse período de Jesus. Finalmente, os anos ocultos de Jesus nos ajudam a entender a profundidade de sua identificação com a humanidade. Ele não veio ao mundo como um ser distante ou inatingível, mas como alguém que viveu os mesmos desafios que enfrentamos. Ele cresceu, trabalhou, aprendeu, se relacionou e experimentou as alegrias e dificuldades da vida comum. Isso nos dá uma imagem clara de um Deus que não apenas nos compreende, mas que também caminhou em nosso lugar. Essa identificação profunda é o que torna sua mensagem tão poderosa e acessível. Ele conhece nossas dores, nossos esforços e nossas esperanças porque ele também viveu tudo isso. Assim, quando olhamos para os anos ocultos de Jesus, percebemos que eles são muito mais do que um período de silêncio na narrativa bíblica. Eles são um convite para vivermos com propósito, paciência e amor em todas as áreas da nossa vida. São uma inspiração para valorizarmos cada etapa de nossa jornada, confiando que Deus está trabalhando em nós, mesmo quando não vemos resultados imediatos. E, acima de tudo, nos mostram que, em cada momento de nossa existência, podemos encontrar beleza, significado e a presença de um Deus que caminha ao nosso lado. Essa é a essência dos anos de Nazaré, um testemunho silencioso de que, mesmo nas rotinas mais simples, Deus está preparando algo extraordinário.